Boa tarde, família Junesse. Sejam muito bem-vindos a mais um Hangout semanal aqui do Corporativo, junto com grandes líderes que estão presentes no Hangout de hoje. Agora vamos falar com o nosso outro Safira Elite de São Paulo também, nosso querido Fred Moraes. Eu queria que ele comentasse um pouquinho com o pessoal, algumas dicas. Quando você se torna um distribuidor, existem as 6 formas de ganho, né, na Junesse. Como é que o distribuidor pode se organizar financeiramente em relação a isso? Tem alguma maneira que eu sei que muitos distribuidores comentam, eu pego uma parte do meu bônus para investir no negócio. Eu invisto em cursos, eu invisto em fazer eventos. Como é que você faz no dia a dia para administrar, para se planejar financeiramente com os bônus que você ganha? Legal, Carol, obrigado. Obrigado pela honra de poder compartilhar um pouco essa experiência que eu tenho bastante em relação à organização financeira. Eu acho que é um ponto extremamente importante, crítico para o sucesso nesse negócio, e que talvez não seja um tema tão legal e que brilhe tantos olhos quanto as viagens de Orlando e o Caribe, mas que talvez se você não fizer isso, você não vai para Orlando e para o Caribe. Então, é algo que você precisa realmente se organizar. Eu, junto com o Caio, estarei presente no barquinho também, né, lá no Cruzeiro, no Caribe, e eu não tenho dúvida de que a organização financeira foi um grande diferencial para eu estar aqui hoje falando com vocês, e não só estar aqui presente, mas estar aqui no nível de Safira Elite e conseguindo passar isso para vocês. Eu queria até contar um pouco da minha história, porque já são um pouco mais de 4 anos trabalhando com esse negócio, apesar da Junessa ser recente, né, ela vem, né, desde a história da compra da outra empresa, e eu já vinha desde então. E eu já tive altos e baixos nesse negócio, já vivi momentos de glória incríveis, momentos onde a gente teve altas incríveis como a gente está tendo agora, um momento financeiro muito positivo, assim como às vezes a gente tem meses que não são tão bons. E a gente tem que saber lidar com todos os momentos do negócio. Claro que parte muito da gente, não deixar que os meses ruins aconteçam, mas pode ser que venham a acontecer. E preparação é tudo quando você fala do financeiro não atrapalhar o seu desempenho. Porque ao longo desse tempo eu vi muita gente muito boa, que cresceu muito e que ganhou muito dinheiro, mas que talvez hoje não está nesse hangout com a gente, ou talvez nem na empresa está mais, e desistiu de algum sonho porque torrou tudo que ganhou, por mais dinheiro que tenha ganhado, talvez pessoas que ganharam mais dinheiro do que eu, tenham torrado de maneira talvez displicente, ou talvez não foram orientadas da maneira correta. Então acho legal a gente ter esse papo justamente num momento de alta incrível, no melhor momento da história, para que as pessoas se conscientizem do seu próprio negócio, né? Eu não entendia muito isso quando eu comecei, eu não sou, né, funcionário hoje mais, mas comecei a minha trajetória dentro desse negócio quando eu ainda era funcionário de uma multinacional, comecei em paralelo, como 99% das pessoas começam, e no começo eu não entendia muito bem. O que eu ganhava, eu assemelhava muito ao meu salário, né? E salário é uma coisa que não diminui de um mês para o outro. Só que o nosso ganho é variável e totalmente ligado ao que você faz aqui dentro. É meritocrático. Então é muito importante esse tema, Carol, porque a gente tem 6 formas de ganho. Você tem que saber lidar com todas elas. Mas tudo isso é um lucro que você tem que trabalhar. E eu dividi essa parte, como a gente já tinha conversado antes, né, de falar sobre esse momento e falar sobre organização financeira, eu acho que tem 3 momentos bem importantes da maturidade de um distribuidor dentro desse negócio. E que se você fizer tudo isso, você para sempre vai ser bem sucedido, você para sempre vai ser o seu negócio vai estar sempre numa crescente. Né? Então você vai estar sempre trabalhando tranquilo, porque trabalhar com pressão, principalmente a pressão financeira, é muito complicado. Né? Casais brigam por causa de dinheiro, famílias se separam por causa de dinheiro, e às vezes uma oportunidade como a Junesse maravilhosa pode acabar saindo da sua vida de uma forma que você talvez não queira que isso aconteça. Então, o primeiro momento é você se conscientizar. Você está começando, isto é um negócio. E sublinha a palavra negócio, isso é um negócio. Muitas vezes as pessoas começam como um hobby, uma brincadeira, vou ver se vai dar certo, e acaba misturando as coisas. Um negócio deve gerar lucro, né? E tem investimento a ser feito. Eu já vi muita gente falando assim, mas tem que comprar produto para começar? Eu vou ter que gastar dinheiro para começar? Isso é uma mentalidade de funcionário que eu tinha e que hoje eu vejo que é muito comum nas pessoas. Mas entende que a mudança de mentalidade é importante, é um investimento que você está fazendo. E investimento não é só o kit inicial. Investimento em você
vai te trazer os maiores bônus que você pode ver na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal, na sua participação dentro de sistemas. E aí eu estou falando de, por exemplo, despesas que você vai ter, como, por exemplo, uma gasolina para ir até uma reunião, ou uma Open onde você vai ter um grande líder te passando um treinamento, ou livros que você vai comprar, treinamentos. E o que é mais importante, todo negócio vai ter ou um lucro ou um prejuízo. Só que o nosso negócio não tem prejuízo. Não tem como você fazer pontos negativos no mês, isso não existe. O negócio tradicional, se você não gera dinheiro, você tem todos os encargos, e aqui não. E talvez isso faça com que a maioria das pessoas fique numa zona de conforto e não trabalhe esse ponto, mas se você trabalhar esse ponto, você vai ter muito lucro. Então, calcula o seu investimento mensal, já considerando que você vai participar de algumas reuniões, pelo menos algumas vezes por semana. Já calcula considerando que você vai fazer recompra de produto. E já projeta o seu ganho, assim como qualquer negócio tem uma planilha financeira de ganho projetado, de quanto você vai fazer de lucro com as vendas, com as indicações, os cadastros que você vai fazer que vão te gerar bônus de primeiro pedido, a pontuação que isso vai te fazer ganhar bônus de equipe, e por aí vai usando todas as 6 formas de ganho. Então trabalha de forma inteligente. E eu acabo ouvindo muita gente falando assim, Fred, mas tem que gastar para ir na Open? Tem que pagar para... Gente, tem alguém organizando aquilo. Isso não pode sair do bolso de uma pessoa só. É uma facilidade para todos os novos distribuidores, tudo que a gente monta de sistema. Eu sei porque eu já organizei sistema. Eu comecei o meu negócio em Santa Catarina, em Joinville, onde não tinha nada acontecendo. Existe um trabalho por trás, investimento de tempo e de dinheiro. Então as pessoas têm que entender que o investimento que ela está fazendo é mínimo. Porque nem o tempo elas estão investindo, alguém já está fazendo isso por elas. Né? O segundo ponto, esse é o primeiro, a conscientização de que isso é um negócio. O segundo ponto, o Caio está dando sim, assim porque ele sabe como é gerenciar um sistema. Mas assim, gente, os grandes gerenciadores de sistemas são quem crescem nesse negócio. Porque fazem a sua fogueira, é onde as pessoas se conectam, é onde as pessoas crescem. Segundo ponto importante, gerencie o seu negócio. Não misture as contas. E a frase padrão para ilustrar o que eu estou falando é a seguinte. Fred, sabe como é que é? Esse mês eu tive que pagar uma conta tal, então não vou ter dinheiro para fazer meu auto-envio. Mas justamente para pagar aquela conta tal, ela está usando o dinheiro que ela ganhou da Juness. Então fica meio irracional você deixar de fazer algo que está te ajudando a pagar as suas contas que não tem nada a ver com o seu negócio, é seu lado pessoal. E olha, quando eu falo de conta, até um ponto mais crítico, mas eu ouvi já pessoas falando de dinheiro de balada e coisas do gênero. Porque não vou poder fazer o auto-envio porque eu gastei tanto numa festa, numa viagem. Gente, separa as suas contas. O seu pessoal é o seu pessoal. O seu profissional é o seu profissional. O dinheiro que você investiu na Juness tem um retorno em vendas, em bônus de primeiro pedido, em bônus de equipe e em todos os outros bônus. E você não pode usar o seu lucro da Juness para pagar um incêndio pessoal, e se você fizer, tenha consciência de que não foi culpa da Juness isso. Não é por causa disso que você vai deixar de fazer seu auto-envio. Não é por causa disso que você vai deixar de ir numa Open, investir no seu negócio, investir no treinamento. Então, o segundo momento é separe as contas. Trate o seu negócio como um negócio. Tenha uma planilha para gerenciar os seus custos e os seus lucros. E se o negócio não está atingindo as suas metas, faça o passo mais básico. Ao invés de simplesmente se desmotivar, conversa com alguém da tua equipe. Como eu posso melhorar? Como eu posso mudar esses números do meu negócio? Esse é um negócio de ajuda, gente. Eu adoro receber ligações desse tipo para ajudar as pessoas a melhorarem. O mais difícil é ajudar quem não liga para pedir ajuda. Isso não tem como adivinhar. Né? E o terceiro ponto, né, como eu falei que eu ia separar em 3 momentos, o terceiro ponto é tenha consciência do que você vai fazer com o dinheiro que você está ganhando. Aqueles que levarem isso a sério, que levarem essa oportunidade como oportunidade de uma vida, assim como todos os grandes líderes levam, vocês vão ganhar dinheiro nesse negócio. Abril está sendo um momento de alta incrível. O Marcel já falou aqui que nunca pagou tanto bônus na vida. Né? Então tem muita gente ganhando dinheiro. Cuidado com o destino desse dinheiro. Né? Faça investimentos inteligentes. Eu, ao longo desses 4 anos, eu consegui investir em imóveis, eu consegui guardar um dinheiro, eu tenho minha segurança. Afinal, eu hoje consigo viver disso. Mas o fator determinante para eu tomar a decisão de sair do meu emprego para viver disso foi quando eu tinha acumulado dinheiro suficiente para pelo menos viver 6 meses disso sem sofrer riscos. Então, não deixe que uma pequena pressão em um mês que você tem atrapalhe todo o seu negócio, porque às vezes quando você vê a pressão financeira, você acaba perdendo produtividade.
Eu falo isso por experiências próprias, de meses que não foram tão bons, e eu não consegui fazer tão bem o meu trabalho, às vezes, por alguma outra pressão que acontecia. Mas nunca foi uma pressão tão forte, porque eu sempre tive essa minha segurança e esse meu controle. Né? Então, para a gente passar essa parte, de repente devolver a bola para a Carol, e você quiser fazer algumas perguntas, Carol, a gente vai trocando mais uma bola aqui. Um ponto crucial do seu negócio é monte um plano financeiro, considerando produtos, mas também outros investimentos que você fará em você e no seu negócio. Tá? Considerando as opens que você participa, as reuniões e por aí vai. Conecte esse plano financeiro com as suas metas. Pô, você quer ir para Orlando e para o Caribe? Você tem uma meta de cadastros a fazer, você tem uma meta de vendas para fazer, você tem metas a atingir. Isso vai te gerar lucro. Conecte sua meta financeira com a meta que você quer. E esse é o ponto importante. Porque se você tem uma meta financeira que é só o dinheiro porque você quer dinheiro por dinheiro, é muito improvável que você vai atingir o seu resultado. A sua meta tem que estar conectada com um propósito. As pessoas que mais atingem suas metas são aquelas que tangibilizam o dinheiro que estão ganhando. Por exemplo, o apartamento dos meus sonhos tem uma parcela de tanto. Então, o lucro mínimo que eu vou exigir do meu negócio é o tamanho dessa parcela. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Ela pode ser parcelada em 10 vezes, a parcela vai dar tanto. Pô, o lucro mínimo mensal do meu negócio tem que ser esse valor para que eu pague essa viagem dos meus sonhos. Conecte as suas metas com os seus sonhos, com o seu propósito. E você vai ter muito mais força para realizar. Né? Então, o que eu queria passar de uma forma muito rápida, muito, vamos dizer assim, objetiva, e também sem complicar muito, era isso. Fica aqui, Carol, para a gente poder trocar uma ideia. E muito animado com todo o momento que a gente está vivendo. E espero ser o cara legal da história. Porque às vezes a gente fala de dinheiro, as pessoas falam, mas para que ele está falando isso? Não vem falar aqui do meu dinheiro, por aí vai. Mas é um conselho de amigo de quem já passou algumas situações onde hoje isso faz uma diferença muito, muito grande no meu negócio. E vejo que as pessoas que têm o maior nível de retenção na sua rede e maiores líderes comprometidos são aqueles que conseguem gerenciar bem o seu negócio. Show, Fred. Você falou que você não quer ser o cara legal, né, que tá falando de dinheiro, mas depois dá uma olhadinha no bate-papo do Hangout, um monte de gente elogiando as suas dicas, te parabenizando, então todo mundo gostou.